noite a todos vocês. Muito obrigado, Ageu, pelo convite para estar aqui e participar dessa semana tradicional do Seminário JMC e, de alguma forma, contribuir para a formação de vocês e também para dirimir alguma dúvida e firmá-los na verdade da palavra de Deus. O tema que me foi dado foi ateísmo e agnosticismo. Por dois motivos eu reduzi para ateísmo. Primeiro, porque o tempo não ia dar para tratar das duas coisas, porque há uma diferença entre elas. Então, nem tudo que é verdade sobre o ateísmo é verdade sobre o agnosticismo. Mas há também muita semelhança entre as duas coisas. Então, se tratarmos de ateísmo, estaremos em grande medida também respondendo questões relacionadas com o agnosticismo. Então, por isso, para também não demorar demais, nós vamos ficar somente com a questão do ateísmo. A chance de você encontrar uma pessoa que seja ateia ou que se professa ateia durante o trabalho de evangelização é cerca, de acordo com as estatísticas, de 7%. Isso são os dados últimos do IBGE a respeito das pessoas que se professam ateus ou agnósticos no Brasil. Então, é uma parcela muito pequena da população brasileira que se declararia abertamente como ateia. Essa proporção é muito maior na Europa e crescendo nos Estados Unidos. Os indicadores, se pudéssemos confiar totalmente neles, nos diriam que também há um crescimento do ateísmo no Brasil, mas por motivos diferentes do crescimento do ateísmo na Europa, onde a razão principal é a secularização. No Brasil, a quantidade de ateus vem aumentando por causa da igreja. Pessoas decepcionadas com as igrejas ditas evangélicas e que acabam largando não somente a igreja, mas qualquer concepção ou ideia a respeito de Deus. Isso faz uma diferença muito grande, porque são pessoas que se tornaram indiferentes para com Deus, acusando a religião de ter feito isso, o cristianismo de ter feito isso. Então a abordagem seria um pouco diferente, por exemplo, que seria na Europa, onde o ateísmo prevalece por causa da secularização da sociedade em primeiro lugar. O ateísmo não é novidade. Já no Salmo 14, verso 1, está a declaração: diz o insensato em seu coração, não há Deus. A não crença em Deus é tão antiga quanto a humanidade, muito embora o ateísmo que é referido aqui por Davi não é o mesmo ateísmo de hoje, defendido cientificamente, filosoficamente, com argumentos racionais. Mas quando naquela época alguém dizia que Deus não existia, era no sentido de que não havia uma percepção de Deus na história ou nas circunstâncias, de forma que, se Deus existisse, não faria a menor diferença. É só ler o contexto do versículo e nós veremos isso, porque o verso seguinte diz que se corrompem e praticam abominações. Então, o ateísmo do qual a Bíblia fala é geralmente a indiferença para com Deus e para com a sua vontade e o seu querer, que é um pouco diferente do que nós encontramos hoje, conforme eu quero mostrar. Mas estou falando aqui da cultura oriental, mas desde a antiguidade, na época do Antigo Testamento, mas já desde a antiguidade nós vamos encontrar, especialmente na Grécia, filósofos e poetas que questionavam a existência de Deus ou dos deuses. Só mais modernamente, depois do iluminismo do século XVII e da prevalência da teoria da evolução, é que o ateísmo passou a ter capa de intelectualidade e a fazer parte do mundo de pensamento de alguns cientistas e pensadores modernos. E com o surgimento do chamado novo ateísmo, então esse quadro mudou completamente de figura. O que eu pretendo fazer aqui hoje à noite é falar um pouco do que é o ateísmo, como ele ganhou predominância nos dias de hoje, o que é o novo ateísmo, por que ele é chamado assim, quem são seus principais representantes. Vou focar no mais conhecido deles, que é Richard Dawkins,
e em duas obras de intelectuais que rebateram ou responderam às provocações de Dawkins sobre a existência de Deus, que é o John Lennox, de Oxford, e o Alistair McGrath, também com formação em Oxford. E terminaremos com dois testemunhos, um de um ateu e outro de um cristão que era ateu, com o objetivo de, no final, fazer algumas provocações. E se o tempo der, vamos dar oportunidade para algumas perguntas. Muito bem. A palavra ateísmo, a palavra ateu, vem do grego, que significa literalmente sem Deus, atheos. E, portanto, a definição de ateísmo é a negação teórica ou prática da existência de uma divindade. E o termo muda de conotação dependendo da história, porque até os primeiros cristãos eles foram chamados de ateus pelos seus inimigos, porque eles não acreditavam na existência de muitos deuses. Então há um historiador antigo que se refere aos cristãos como esses ateus que não acreditam em nossos deuses. Então a palavra tem conotações diferentes dependendo do contexto, né? Mas nós queremos usar aqui a palavra ateu nesse sentido daquele que nega a existência da divindade, particularmente do Deus do cristianismo e, via de regra, Deus das outras religiões monoteístas. É interessante que os ateus, pelo menos os modernos, eles não atacam as religiões politeístas, como, por exemplo, o hinduísmo, mas eles se concentram nas religiões monoteístas. Há várias formas de ateísmo que cada um do seu jeito acaba negando a existência de Deus. Por exemplo, o panteísmo. O panteísmo, que significa do grego pan, tudo, e theos, Deus, significa que tudo é Deus e Deus é tudo. O panteísmo é uma das religiões mais antigas do mundo e ainda hoje tem adeptos entre intelectuais, artistas e líderes do mundo, por exemplo, como Gorbachev, da Rússia. Eu creio no cosmos, todos nós estamos ligados ao cosmos, portanto a natureza é meu Deus, para mim a natureza é sagrada, as árvores são meu templo e as florestas as minhas catedrais. É por isso que você não vê os ateus atacando o budismo, o hinduísmo, porque eles são, além de politeístas, panteístas, que no final é uma negação de Deus. Se Deus é tudo e tudo é Deus, então Deus não pode ser o Deus pessoal do cristianismo. Mas ele é uma força que permeia a existência, o cosmos, e lhe dá a vitalidade e a força e a direção para prosseguir, mas isso de maneira aleatória. Ele não é o Deus pessoal que tá na Escritura Sagrada. Apenas para ilustrar, aqui em São Paulo, lá nas margens da represa Guarapiranga, tem uma grande propriedade chamada de solo sagrado, que foi fundada por um japonês que acredita que pode criar partes do paraíso terrestre. E a filosofia que está por detrás é a harmonia plena entre a divindade e a natureza. Então é um lugar interessante de se visitar, muito bem cuidado, muito bonito. Tem esse templo gigantesco aí, onde tem essas colunas, formando um círculo que é o símbolo do panteísmo, ou seja, tudo pertence a tudo. O círculo representa isso. Uma outra forma de ateísmo, eu já mencionei, é o politeísmo, do grego poli, ou polis, muitos, e theos, Deus, que crê na existência de muitos deuses e rejeita o conceito de um único Deus pessoal, perfeito e criador do universo. Aqui tem uma declaração interessante do Marquês de Maricá: o ateísmo é tão raro quanto é vulgar o politeísmo e a idolatria. Ele estava condenando as duas coisas e colocando tudo no mesmo nível. Tanto o ateísmo quanto o politeísmo e a idolatria são negações de Deus. Uma outra forma de ateísmo é o chamado deísmo. O deísmo é a crença num Deus pessoal, às vezes, dependendo do deísta, e que por algum motivo, eles variam nas suas argumentações, esse Deus não se envolve na história do mundo e na vida diária. O deísmo foi a religião dos liberais do século XVII,
quando o iluminismo surge com toda a sua força, dizendo que a razão é o critério maior para se determinar a verdade, e quando as duas filosofias do iluminismo dominaram, por ambos os lados se chega à conclusão que se Deus existe não pode ser provado, tanto pelo lado do racionalismo quanto pelo lado do existencialismo. E então era preciso acomodar o cristianismo a essa tendência que estava na academia. E então concebeu-se a ideia da existência de um Deus que não interferia no mundo. Tudo no mundo tem que ser explicado em termos de causa e efeito. E, em outras palavras, a razão e a observação do mundo natural é suficiente para determinar a existência de Deus. Não precisamos de revelação como autoridade de conhecimento religioso. O deísmo foi defendido por intelectuais cristãos que não acreditavam em eventos sobrenaturais como milagres, a infalibilidade das escrituras ou a Trindade. Um bem conhecido é o famoso David Hume, famoso pelo livro The Natural History of Religion, a história natural da religião, em que ele defende que a verdadeira religião é aquela que tem que ser determinada pela razão e pelas leis da natureza. Então, ele diz, por exemplo, que o politeísmo e não o monoteísmo foi a primeira e mais antiga religião da humanidade. Ao contrário do que diz a Bíblia, a primeira religião foi o monoteísmo, é a religião lá do Jardim do Éden. E por causa do pecado, vem o politeísmo, a crença em muitos deuses. Mas ele é baseado ou influenciado pela ideia do progresso da religião, acreditava que a primeira religião, na verdade, tinha sido o politeísmo, de onde veio o monoteísmo como um aperfeiçoamento do politeísmo. E mais tarde, Richard Dawkins vai tomar essa ideia e dizer que o ateísmo é o estágio final da evolução. Mas ele está baseado aqui no pensamento do David Hume. Aqui está uma outra declaração dele nesse livro. A base da religião não é a razão, mas o medo do desconhecido. Ele diz que a razão é irracional. A principal religião da humanidade falando do cristianismo, surge principalmente de um medo ansioso de eventos futuros, de poderes invisíveis e desconhecidos. Mais tarde essa ideia vai ser desenvolvida por Sigmund Freud. Mas ele vai identificar a origem da religião, ele vai identificar a origem da religião psicologicamente. É produto da alma humana para suprir os seus medos e os seus temores. Hume contribuiu então muito para o deísmo, que teve na Inglaterra uma fase muito grande, uma fase de grande sucesso, mas depois acabou cedendo e finalmente hoje em dia você encontra deístas e tem organizações de deístas, mas não tem mais a força intelectual e o vigor que tinha na Europa, mas ainda hoje há gente, intelectuais que acreditam dessa maneira. Uma outra forma de ateísmo, é o que a gente chama de ateísmo prático, tem a ver com pessoas que professam crer em Deus, mas vivem como se ele não existisse ou fizesse a diferença. Eu quero ler para vocês aqui o trecho de uma entrevista concedida por Ricardo Gondim, um dos mais conhecidos defensores do teísmo aberto, à revista Carta Capital, em abril de 2011. O repórter perguntou: o senhor enfrenta muita oposição de seus pares? Ele disse: muita. Fui eleito o herege da vez. Entre outras coisas, porque advogo a tese de que a teologia de um Deus controlador da história não cabe mais. Pode ter cabido na era medieval, mas não hoje. O Deus em que creio não controla, ele ama. É incompatível a existência de um Deus controlador com a liberdade humana. Se Deus é bom e onipotente e coisas ruins acontecem, então há algo errado com esse pressuposto. Aliás, esse é o argumento dos ateus, um dos argumentos dos ateus. Se Deus existe, por que o mal existe? Se Deus é, então, ou ele não é bom, ou ele não é onipotente. Porque se ele for bom e onipotente, por que o mal existe? E o Gondim aqui está usando o mesmo argumento. Minha resposta é que Deus não está no controle. A favela, o córrego poluído, a tragédia, a guerra não tem nada a ver com Deus. E aqui eu fiz essa citação para agora, por causa dessa parte aqui, que está aí na tela. Concordo muito com Simone Weil,
uma judia convertida ao catolicismo durante a Segunda Guerra Mundial, quando ela diz que o mundo só é possível pela ausência de Deus. Vivemos como se Deus não existisse, porque só assim nos tornamos cidadãos responsáveis, nos humanizamos, nos lutamos pela vida, pelo bem. A visão de Deus como um Pai todo-poderoso que vai me proteger, poupar, socorrer e abrir portas é infantilizadora da vida. Então, o raciocínio é mais ou menos o seguinte: se você tem que viver como se Deus não existisse. Porque se você viver como se Deus existisse, você vai se omitir dos seus deveres e vai deixar tudo nas mãos de Deus para Deus fazer. Então, as pessoas que acreditam em Deus, elas são privadas do impulso natural humano de resolver as coisas por si próprios. A existência de Deus é incompatível não é com a liberdade humana, mas é com a ação humana, que ele está dizendo aqui. Então, a causa dos cristãos serem tão passivos e omissos com as grandes questões sociais e políticas é exatamente porque eles acreditam que Deus está no controle e que vai resolver, quando eles deveriam viver como se Deus não existisse. Então, essa é a declaração do Ricardo Gondim, baseado aí nessa judia convertida ao catolicismo, que diz que nós temos que viver como se Deus não existisse. Nós chamamos a isso de ateísmo prático, não é? São pessoas que não negam a existência de Deus, mas dizem que crer na existência dele ou viver como se ele existisse acaba infantilizando a vida. Para nos emanciparmos, nós temos que nos livrar da nossa dependência de Deus e assumir toda a nossa autonomia e a nossa liberdade. O ateísmo propriamente dito, então, que é o que predomina na sociedade moderna onde nós vivemos, é a negação da existência de uma divindade transcendente, perfeita, criador pessoal do universo, como afirmam os cristãos e também judeus e muçulmanos. Eu vou concentrar nessa forma de ateísmo. Nós vimos que tem várias formas, né? Falei do panteísmo, deísmo, politeísmo, falei também desse ateísmo prático, mas eu vou concentrar nesse tipo de ateísmo que é o mais, eu diria que é o mais, eu não vou dizer perigoso, porque todos são, não é? Mas são os que mais incomodam, porque eles são ativos. Eles evangelizam, fazem campanha, atacam, escrevem livros. Então, é por isso que eu vou concentrar nesse chamado ateísmo propriamente dito, ou ateísmo filosófico, como alguns querem. Eu tenho um slide aqui a respeito do que a Bíblia diz sobre o ateísmo, devia estar logo no início, mas as passagens mais conhecidas a respeito disso são o Salmo 14:1 ou 53:1. Lá diz que o insensato no seu coração cogita que Deus não existe. Portanto, o ateísmo da perspectiva bíblica é uma tolice que tem raiz no coração depravado do homem. Romanos 1:18-23, Paulo fala que o ser humano, mesmo tendo a revelação da natureza de que Deus existe e que alguns dos seus atributos são perceptíveis pelas coisas criadas, as pessoas sufocam o conhecimento de Deus. Uma coisa que Calvino vai explorar no capítulo 1 das Escrituras. Ninguém nasce ateu. O ateísmo é resultado de um sufocamento intencional da imagem de Deus na consciência. O natural do homem é crer na divindade, embora essa crença seja manchada pelo pecado e distorcida por ele. E ele não pode por si só chegar ao conhecimento salvador desse Deus. Mas o ateísmo, ele é antinatural. Ele é o resultado intencional da sufocação da semente de Deus e da imagem de Deus no coração do homem. Lá no livro de Jó, capítulo 2, de 7-10, Jó está dizendo que pode perguntar que até os animais sabem dizer que Deus existe. Então não sei o que é que isso torna os ateus, mas os animais, segundo Jó, saberiam dizer que Deus de fato existe. Eu queria falar agora dos ateus mais influentes do passado e depois os que são mais influentes no presente. Os ateus mais influentes do passado são chamados mestres do ateísmo de suspeita. Freud, Marx e Nietzsche. Eles são os ateus mais influentes nos últimos 150 anos. Cada um na sua própria área e cada um atacando a crença em Deus e a religião, especialmente o cristianismo, de um ângulo diferente. Eles são chamados de mestres do ateísmo de suspeita porque
eles partem exatamente dessa ideia de que nós temos de suspeitar de tudo. Temos que suspeitar de nós mesmos, diz Freud, temos que suspeitar do motivo pelo qual as pessoas se dizem religiosas, Marx, e Nietzsche também, temos que suspeitar das razões pelas quais as pessoas acreditam em Deus. Vamos começar então com Sigmund Freud. Não precisa muita apresentação, todo mundo conhece essa figura. E aqui tem algumas declarações dele. Ele imagina, ele afirma nas suas obras, que a crença religiosa envolve a produção de um Deus cujos aspectos convenientes são enfatizados e os inconvenientes minimizados ou inteiramente eliminados. Deus é uma construção da mente. Deus é uma construção da ansiedade humana. Aí duas declarações dele. Não seria ótimo, pensamos, sem deixar que nós mesmos notemos, se houvesse um Pai Celestial para cuidar de nós, especialmente em face da morte? Não seria ótimo se esse Pai Celestial fosse um juiz rigoroso que punisse severamente os nossos inimigos? Então ele diz que a crença num Deus de amor e de que é um Pai nasceu do medo que o homem tem da morte. Ele precisava de criar um mecanismo psicológico para vencer a angústia da incerteza do futuro e da morte. E a ideia então de um Pai Celestial que cuida de nós nesse mundo e também depois da morte. E também a nossa necessidade de nos vingar dos nossos inimigos. Como nem todo mundo consegue se vingar dos inimigos, alguns conseguem, outros não, então os que não conseguem inventaram a ideia de um Deus rigoroso, punitivo, e que vai exercer juízo sobre aqueles que são os meus inimigos. Deus está sempre do meu lado e contra os meus inimigos. Ele diz que a religião, portanto, especialmente o cristianismo, é resultado de necessidades dessa natureza que brotam da alma humana. É claro que a teoria dele é muito mais complexa, né, do que isso aqui, estou simplificando bastante, mas a importância de Freud, a importância dele para o ateísmo e para tornar o ateísmo intelectualmente aceitável é muito grande. E até hoje as ideias dele continuam a influenciar na área da psicologia, na sociologia e também na teologia, especialmente na área de ciências da religião. Se não tiver um referencial, muito correto. O outro mestre da suspeita, também bastante conhecido, é Karl Marx. Para Karl Marx, a ideia dominante pela qual as ideias religiosas funcionam como ideologia é fazer a forma atual de exploração, seja de escravos, servos ou trabalhadores assalariados. A ideia é fazer com que a exploração pareça divinamente ordenada e dessa maneira alivia a consciência dos opressores. Ele está dizendo que a religião surgiu como instrumento de dominação. E em dois sentidos. Os dominadores, os senhores, precisavam de um mecanismo para justificar a opressão que eles estavam fazendo. Daí criaram a ideia de um Deus que tem senhores e tem escravos, um Deus que determina as classes sociais, um Deus que abençoa a prosperidade e manda que a gente sempre seja submisso às autoridades constituídas. Então isso foi criação dos burgueses e das classes dominantes para manter as massas escravizadas através da opressão econômica. E nesse sentido também, e é o segundo efeito disso aí, os opressores terem a sua consciência aliviada, porque oprimir, dominar, explorar seria resultado dessa ordenação divina. Então, enquanto que Freud identifica o surgimento da religião no medo humano, Marx identifica o surgimento da crença em Deus nas classes dominantes e a religião como sendo um instrumento de opressão e de controle das massas, para manter o status quo. Ele diz que uma função ideológica complementar da religião é redirecionar as esperanças e as realizações das classes oprimidas para a vida futura, desse modo oferecendo consolo em seu sofrimento. É nesse contexto que ele diz que a religião é como o ópio das massas. Seria a terceira função da religião. A primeira é autorizar a opressão. Segundo, trazer consolo para os opressores. E terceiro, consolo para os oprimidos.
Porque a religião diz assim: não é aqui nesse mundo que você vai ser feliz. O cristianismo diz que há um mundo futuro, onde Deus está preparando um lar. Na minha casa, na casa do meu pai, há muitas moradas. A cidade celestial pavimentada de ouro, onde nós comeremos da fartura das nações. Então, nesse mundo, é só sofrimento. Por isso, a gente tem que se consolar com isso e se resignar e aguardar a chegada do mundo vindouro. Então, nesse sentido, a religião funcionaria como um entorpecente para a consciência do oprimido, para que ele não se desperte para ver que está sendo oprimido e explorado e parta para a revolução social. Por isso que o Marx era contra o cristianismo, porque ele achava que ele era responsável pela desigualdade social e pela manutenção da opressão. Ele queria a luta de classes, a guerra social para a reversão da injustiça, e ele sentia que o cristianismo era um obstáculo a isso. O cristianismo, como ele entendia, né? Porque, se corretamente entendido, o cristianismo não encoraja a opressão de ninguém e, na verdade, ele fornece orientações de como nós podemos, nesse mundo, viver de uma maneira tranquila, feliz, abençoada e próspera. A Bíblia está cheia de orientações a respeito disso aí. Mas o Marx, juntamente com Sigmund Freud, eles atacaram de ângulos diferentes, mas ele influenciou muito a área da sociologia, da política e da teologia. A influência do marxismo na teologia, especialmente na teologia da libertação, é muito grande. E outros ramos da teologia. Então, nós não podemos esquecer a contribuição, falo contribuição aqui não no sentido positivo, mas a contribuição de Karl Marx para essa área do ateísmo. E o terceiro aqui é o Friedrich Nietzsche. O Sigmund Freud era psicologia, Karl Marx sociologia e Nietzsche na área da filosofia. Segundo ele, a religião teística tem sua origem na revolta dos escravos. E aqui ele vai pelo caminho, aqui ele vai contra Karl Marx, porque Marx dizia que a religião nasce com o opressor, como instrumento de justificação. Nietzsche diz: não, é o contrário. A religião tem a origem na revolta dos escravos. É uma ideologia de escravos antes de que, como Marx entendia, primariamente dos senhores. Ele diz que a crença em Deus, na verdade, expressa o ressentimento dos escravos contra os seus senhores, já que eles não têm capacidade de expressar o seu ressentimento político, econômico ou militarmente, eles os fazem moralmente. Então, criam uma ideia desse Deus que haverá de julgar, que haverá de fazer justiça, e é por isso que virtudes como humildade, amor, compaixão, a Nietzsche considera como sendo fruto da religião e, portanto, são danosos para a humanidade. A religião acaba promovendo a opressão, promovendo a desumanização e a humilhação do ser humano. A religião é a ideologia de escravos, diz ele, indo então ao contrário do que falou Karl Marx, mas chegando no final ao mesmo resultado. Ele está dando uma explicação de como a religião, a crença em Deus, então, ela é desfrutada, ou pelo menos partilhada por tanta gente. Freud, Marx e Nietzsche são a trindade ateia, e os três combinados produziram um impacto muito grande nos últimos 150 anos, na nossa cultura, na academia, na filosofia, na maneira de ver o mundo, na revolução social, na revolução sexual dos anos 60. Em tudo você vê a influência desses três judeus no mundo, em todas as áreas, e continua até o dia de hoje. Não se pode falar em ateísmo sem mencionar esses três aí. Mas, é claro, o que tem levado o ateísmo à frente hoje não é tanto esses três lançaram um fundamento, mas os chamados 4 cavaleiros do novo ateísmo. Essa expressão, os 4 cavaleiros do novo ateísmo, é uma paródia da expressão lá em Apocalipse dos quatro cavaleiros que saem para derramar pragas e juízo sobre a terra. Então, se os cristãos têm os 4 cavaleiros do Apocalipse, o ateísmo tem os 4 cavaleiros do novo ateísmo. E são esses aí.
Primeiro você tem o mais famoso de todos, o mais ativo e o mais conhecido, que é Richard Dawkins, que é um etologista britânico. O etologista é um biólogo voltado para a questão das espécies. Então, é isso que ele faz, é muito conhecido, escreveu muitos livros, vários traduzidos no Brasil, roda o mundo fazendo palestras sobre o ateísmo, participando de debates com cristãos a respeito desse tema. A formação dele em biologia é da Universidade de Oxford, e ele tem estado, creio que no Brasil, já pelo menos 2 vezes que eu saiba. O segundo cavaleiro é o filósofo norte-americano Daniel Dennett. Daniel Dennett também trabalha, ele também age da mesma forma do Richard Dawkins, é menos conhecido, mas muito virulento, tem escrito livros também publicados mundialmente, onde defende teses semelhantes ao Dawkins, mas ele vai mais pela área da filosofia. O Sam Harris é bem mais jovem do que os outros, né? Parece simpático. Ele é um neurocientista americano. Também é o terceiro cavaleiro do novo ateísmo, e tem escrito livros provocativos e difundido o ateísmo de maneira muito grande no mundo. E de todos eles, o considerado mais capaz, não o mais famoso, mas o mais capaz, é o Christopher Hitchens, que é um inglês americano que faleceu o ano passado e que era jornalista. O Hitchens faltou pouco para ele vir para um debate no Mackenzie. Nós chegamos a fazer contato com ele para ele debater com John Lennox no Mackenzie. E ele estava pensando se ia aceitar quando foi diagnosticado com câncer. E aí então ele parou de aceitar os convites, e esse câncer foi o que o vitimou o ano passado. Mas estava praticamente agendado para que ele participasse de um debate no Mackenzie com o John Lennox, que eu vou falar dele daqui a pouco. Essas quatro personagens, esses quatro ateus, eles são ligados ao chamado novo ateísmo. O que é que o novo ateísmo tem de diferente do antigo? Num certo sentido, não muita coisa. Os argumentos são os mesmos argumentos usados, reusados, reutilizados pelos ateus de todas as épocas. Mas eles têm alguma diferença. A primeira é a maneira virulenta com que eles atacam as religiões. Os ateus do passado, eles eram mais comedidos, eram minoria, e alguns tinham até vergonha ou receio de dizer publicamente que era ateu. Mas esses não só dizem abertamente, mas promovem encontros, campanhas, viajam ao mundo, publicam livros atacando as religiões, o teísmo e particularmente o cristianismo. Todos vocês tiveram conhecimento da campanha dos ateus em Londres, nos ônibus, colocando o famoso cartaz dizendo: Deus provavelmente não existe, portanto desfrute sua vida. Eles colocaram em todos os ônibus de Londres uma propaganda, um cartaz onde eles diziam isso aí. Então eles fazem esse tipo de coisa, né? Eles são já estou no ponto 3 aí, não é? Eles são ativistas, procuram disseminar o ateísmo, fazer proselitismo. A gente não faz campanha evangelística, eles fazem também. Eles fazem reuniões, eles vão para as universidades, promovem encontros e procuram persuadir os jovens e trazê-los para o ateísmo. Eles apresentam o ateísmo de forma popular e atraente, escrevem bem, se comunicam bem. Os ateus mais antigos usavam argumentos filosóficos, não alcançavam o povo, mas esse pessoal alcança o povo. Esses fazem com que a mensagem do ateísmo se torne popular. Eles são bastante populares. Então a diferença é no modo como eles apresentam o ateísmo, mas há uma diferença fundamental, é que eles usam a ciência como base, especialmente o evolucionismo darwinista, para dar crédito ao ateísmo. Isso não era possível antes de Darwin.
os argumentos eram mais filosóficos. Mas depois de Darwin, e com o surgimento do evolucionismo darwinista, eles passaram a usar mais a ciência do que a filosofia, como os antigos ateus usavam, para defender o ateísmo. E o grande argumento deles é isso, que a ciência naturalmente leva ao ateísmo, porque a ciência lida com fatos, lida com realidade, com experimentação, com observação, e da perspectiva científica não tem como provar a existência de Deus. Então a ciência leva naturalmente você a concluir que Deus não existe, que o mundo funciona por ele mesmo, que as coisas são o que são por outro motivo, que não seja uma divindade que você não pode provar a existência dela. Vamos dar uma olhada aqui no principal deles, que é o primeiro da esquerda, o Richard Dawkins. Dawkins publicou um livro que lhe deu muita popularidade. O título é esse: Deus, um delírio. Então, onde ele defende que Deus nada mais é do que o delírio da humanidade. Porque se a humanidade estivesse em sua sã consciência e na sua razão plena, não acreditaria na existência de Deus. E esse livro ganhou mídia internacional. O lançamento, quando chegou no Brasil, durante algumas semanas ficou naquela lista dos mais lidos da Veja. Ele ficou lá best-seller durante várias semanas. Os argumentos de Dawkins, os principais argumentos de Dawkins, na verdade, são os velhos. Ele usa os velhos e desgastados argumentos ateístas, recalchutado com linguagem ofensiva. Ele ofende mesmo, né? Ele xinga mesmo, né? Chama os cristãos de estúpidos, de bobos, idiotas e por aí vai. E podemos resumir dessa forma aqui os argumentos dele. Coloquei na tela. No livro dele, Deus, um delírio, ele tem vários argumentos, mas os três principais são eles. Primeiro, a ciência já refutou Deus. Ele diz que se você fizer uma pesquisa entre os cientistas, se você fizer uma pesquisa no mundo, 70% da humanidade vai dizer que acredita em alguma forma de Deus. Dependendo do lugar, 90%, como é o caso do Brasil. Mas se você for para a academia e você fizer essa mesma pesquisa entre os cientistas, você vai ver que mais de 95%, que mais de 90% dos cientistas não acreditam em Deus. Portanto, quanto mais erudita uma pessoa é, quanto mais educada e quanto mais ela conhece, então menos ela acredita em Deus. Então, Deus não, a ciência já provou, a evolução está aí, a teoria da evolução está aí para mostrar como é que tudo teve origem. A ideia de um Big Bang, a ideia das primeiras formas de vida que saíram evoluindo através do processo da seleção natural, produzindo formas mais complexas, até chegar no que nós temos hoje num processo cego de bilhões e bilhões de anos, com mutações genéticas randômicas. Ele fala disso com muita facilidade, porque é a área dele, biologia. Então a ciência já refutou Deus. Não sei por que ele fica, né? Por que ainda tem gente que insiste em querer acreditar em Deus? E ele gosta de citar o Peter Atkins, professor de química de Oxford, que disse: a humanidade deve aceitar que a ciência eliminou a justificativa da crença num propósito cósmico, e qualquer sobrevivência desse propósito inspira-se apenas no sentimento. Para Dawkins, o mundo não tem nenhum sentido ou propósito, tudo é aleatório, tudo acontece com base no acaso, e é inútil procurar propósito para a vida e para a existência. Portanto, o que resta você fazer é você desfrutar a vida, porque não existe, na verdade, nenhum propósito maior, a não ser a sobrevivência da sua prole, do seu gene, e você, enquanto isso, você tenta aproveitar o que há de melhor na vida e dessa forma ser feliz, né? Dessa forma ser feliz. Então esse é o primeiro argumento dele. O segundo argumento é que a religião é responsável pelos males que acometem a humanidade. E aí ele sai enumerando as guerras religiosas, e aí ele ataca especialmente o fundamentalismo religioso do islamismo, mas ele também tira uma casquinha do cristianismo. Ele fala das cruzadas, fala de pessoas, ele fala de pessoas que cometeram atos, que cometeram assassinatos,
serial killers, né? E que se professavam cristãos. Então, a religião, com a sua ideia de que você vai procurar um Deus para satisfazer as suas necessidades pessoais, torna as pessoas egoístas. Um Deus que lhe perdoa faz com que você seja insensível a cometer determinados atos, porque você espera o perdão dessa divindade. Então, os males que tem na humanidade, a religião, ela cega a ciência, ela impede as pessoas de saber a verdade. Porque fica dizendo que existe um Deus que criou todas as coisas e impede a ciência de avançar e descobrir a verdadeira causa, para que o homem seja verdadeiramente autônomo, independente e conheça toda a realidade. Então, ele faz um ataque violento à religião e à crença em Deus, dizendo que ela é a origem de todos os males que tem na humanidade. Terceiro argumento dele tem a ver com a seguinte questão. Tá, se a religião é tudo isso que você está dizendo, por que tem tanta gente que acredita em Deus? Por que os ateus são a grande minoria da humanidade? E sempre foram. Então ele tem que explicar o porquê da crença em Deus. E ele vem com essa ideia de que a religião é resultado de um vírus da mente. Há um núcleo de Deus, há um defeito genético nas pessoas que se transmite e que causa essa compensação, essa necessidade que as pessoas têm de buscar a Deus. E é uma coisa que é difícil, que por alguma razão a evolução não está tirando, porque apesar de milhões de anos de evolução, esse vírus continua lá e a evolução não elimina, né? Então ele sugere, ele faz a seguinte sugestão: o gene é o elemento que carrega as determinações e as características do seu portador para a sua descendência, para a sua prole. E é uma coisa que se faz através de geração ordinária, biologicamente, não é? Na concepção, todo mundo sabe como isso funciona. Aí, se existe um gene, existe um meme. O meme é um gene social e cultural que funciona mais ou menos da mesma forma, que fica sendo transmitido de geração em geração. Então ele diz que, por um lado, você tem esse núcleo de Deus na genética, no DNA humano, que é uma espécie de vírus que provoca essa necessidade das pessoas acreditarem em Deus, por isso que todo mundo tem, né? O natural é você crer em Deus e não o contrário. E o meme, que é uma espécie de gene cultural e social que transmite a ideia de Deus de geração em geração. Então, no final, Deus é só um delírio de uma humanidade que ainda está em progresso, mas enferma pelo meme, e que, em nome da religião, tem feito as maiores desgraças no mundo, quando a ciência já livrou alguns, né, da ignorância e das trevas e trouxe, então, toda a verdade. Para ele, o ateísmo seria a solução para todos os problemas do mundo. Se o mundo se tornasse ateu, a realidade seria outra. Não teria mais guerra, não teria mais dor, não teria mais sofrimento, não teria mais brigas, porque tudo isso é causado, na verdade, pelo ateísmo. Gente, eu estou vendo gente balançando a cabeça assim, eu não concordo com isso não, tá? Eu estou só apresentando a ideia dele. Eu estou vendo gente fazendo assim, eu estou só apresentando, tá? Não concordo com nada do que está sendo feito aqui. É claro, o Dawkins, ele não ficou falando sozinho, né? Muitas pessoas se levantaram para refutá-lo. Eu mencionaria entre os três principais oponentes do Dawkins, tem muitos outros. Não só católicos, como até muçulmanos, embora o islamismo não tenha produzido, não tenha tido condição de produzir, não tem, pela própria natureza dela, não tem conseguido produzir apologetas da crença em Deus, não estou nem falando do islamismo, mas da ideia de que existe um Deus, porque os muçulmanos dizem que existe, mas eles não conseguiram produzir ou apresentar um campeão, um herói que debatesse. É claro, eles atacam Dawkins também, porque Dawkins os ataca, não é? Mas quem realmente tem ganhado destaque para combater as ideias de Dawkins são três.
O primeiro é o filósofo William Lane Craig, que eu não coloquei a foto dele aí, até porque ele nunca conseguiu um debate com Dawkins. Os outros dois conseguiram, mas o Dawkins nunca quis debater com William Lane Craig, porque o William Lane Craig provocou, chamou, convidou, e a resposta de Dawkins foi assim: quem é esse cara? Aí, é filósofo? Puxa, um debate entre mim e ele vai ficar bem no currículo dele, mas no meu não. Não é? Então, assim, arrogantemente, ele deu uma desprezada no Craig e disse que não. Quem é esse cara? Eu só debato. Ele disse assim: se eu for debater, mande um bispo. Eu só debato de bispo para cima. Foi essa a resposta que ele deu para William Lane Craig. Mas acho que ele começou a dizer isso depois que ele debateu com esses dois aí e saiu meio surradinho, né, do debate. Teve o famoso debate dele, Richard Dawkins, está aí do lado esquerdo, com John Lennox, que é um matemático da Universidade de Oxford, que é a mesma universidade onde o Dawkins se formou. E o título do debate foi Has Science Buried God? A ciência enterrou a Deus? E foi um debate muito conhecido, que durou várias horas, em que eles se enfrentaram. E a opinião, é claro, de quem ganhou o debate vai depender do que você acredita, né? Os ateus disseram que foi Dawkins, mas os teístas todos disseram que é óbvio que quem ganhou o debate foi o genial Lennox. O Lennox esteve no Mackenzie em 2009 para participar do simpósio Darwinismo. Inclusive a Folha de São Paulo fez uma reportagem com ele de página inteira, entrevistando o Lennox por causa da importância dele no cenário científico. Ele é um cientista respeitado na área de matemática, física, e é um dos que pegaram Dawkins de frente para refutá-lo e responder os argumentos dele. O outro é o Alistair McGrath, está aí na foto discutindo. O Dawkins está de costas, o Alistair está aí. Eles também tiveram um debate. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar aí também um debate com John Lennox, né? E eu vi que tem com as letrinhas, né? Com a legenda lá. Isso pode ajudar vocês também. Eu vou falar depois do Alistair McGrath. Só adiantando, ele era ateu também. Ele também tinha estudado biologia, foi colega do Dawkins da mesma universidade, mas depois ele se converteu e tornou-se um dos principais oponentes do Richard Dawkins. Vamos ver então, em primeiro lugar, as respostas que John Lennox deu aos argumentos de Dawkins e do ateísmo em geral. O livro de Lennox, que foi resultado daquele debate, é esse aí: Por que a ciência não consegue enterrar Deus? Lembra o título do debate? A ciência enterrou Deus? Aí ele escreveu um livro dizendo por que é que a ciência não consegue enterrar Deus. Por mais que os ateus queiram, por mais que eles usem a ciência como argumento, entretanto, Deus vai muito bem, obrigado. E os que creem nele também, crescendo inclusive. Então esse livro foi traduzido para o português, ele foi publicado pelo Mackenzie junto com a Mundo Cristão. Então, quem tem interesse nesse livro, eu creio que ele está disponível, já deve estar na segunda edição, pode conseguir esse livro lá na Mundo Cristão. Mas a resposta de Lennox a Dawkins e aos ateus em geral, pode ser resumida nisso aí. Primeiro, ele diz que há um equívoco aqui, porque Dawkins e os ateus estão apresentando a guerra como se fosse a guerra entre fé e ciência. E ele argumenta, mostrando historicamente, que a ciência ela não pode ser inimiga da fé. O problema não é ciência e fé. A guerra é uma guerra de cosmovisões. O problema não é a ciência, mas o naturalismo materialista que vem dominando a ciência desde o iluminismo do século XVII, reforçado pelo evolucionismo darwinista. Porque a ciência em si, ela não pode se pronunciar sobre Deus, se Deus existe ou não existe. Então o conflito não é entre fé e ciência.
é entre a visão que domina hoje, a ideologia que domina hoje o campo científico, que é o naturalismo filosófico, que diz que tudo que existe pode ser explicado em termos de causa e efeito, não precisamos de nada de fora. Então, essa ideologia, ela já é o pressuposto da ciência moderna como é feita hoje. Então, o conflito é entre essa visão de mundo, como sendo um mundo onde tudo acontece regido por causas naturais, e a visão teísta, que acredita que nesse mundo as causas naturais foram criadas por Deus. Não há conflito entre os fenômenos, a existência, você achar uma explicação por que é que tem relâmpago, você achar uma explicação por que é que a bactéria ela se adapta. A resposta pode ser essa: há um Deus que criou o mundo com essa potencialidade, há um Deus que criou a vida com capacidade de adaptação, que eles chamam de evolução. A vida se adapta, a gente sabe disso. Ninguém aqui é contra a evolução, se você com isso quer dizer que os seres vivos se adaptam ao seu ambiente. É claro que se adaptam. Mas qual é o problema com isso? Isso faz parte da potencialidade da vida. Quando Deus a criou, Ele a criou com esse potencial para que o ser humano tivesse raças diferentes, fisionomias diferentes, para que tivesse diversas espécies de cachorro, de gato, enfim. Qual a incompatibilidade disso com a crença num Deus que está por detrás de tudo isso? Não tem. Então, o problema de Dawkins é que ele quer fazer parecer que a ciência e ateísmo são a mesma coisa. Não é. Você tem que fazer a diferença entre a ciência e a ideologia que está por detrás dela, que é o naturalismo filosófico ou materialismo dos ateus, que querem então usurpar a ciência para a ideologia deles e com ela combater o cristianismo. Então esse é o primeiro argumento dele. Segundo argumento de Lennox, aliás, outro argumento, ele tem muitos, eu tirei os que eu achava que era importante. Ele diz: a gente tem que perguntar qual é o escopo da ciência, qual é o alvo da ciência e quais são os limites. Será que a ciência pode responder a todas as grandes indagações da vida? E ele faz um levantamento de como teses que hoje são aceitas, que um dia foram aceitas pelas teorias e hipóteses que um dia foram aceitas pela comunidade científica, já caíram em desuso, foram substituídas por outros argumentos, por outras teorias. A ciência, porque é um método de observação e dedução, ela produz conclusões que mudam à medida que um método de análise muda, e o método de análise muda de acordo com outras mudanças na filosofia, descobertas científicas, e com isso a ciência nunca vai conseguir ter uma palavra final sobre alguma coisa, porque há muitas questões que a ciência não pode responder. Ela não pode se pronunciar sobre coisas que existem, mas que não se sujeitam ao método científico. Amor, coragem, heroísmo, esperança e tantas outras coisas que fazem parte da existência humana, mas que não podem ser demonstrados ou medidos ou aferidos através do método científico. Então, o problema com os ateus é que eles querem usar a ciência para definir a realidade. E se não pode ser provado pela ciência, então não existe. Você vai encontrar explicação para estas coisas em reações químicas do cérebro, enfim, eles começam a dar as explicações materialistas para tudo isso. Então o Lennox diz que esse é um ponto de partida fundamentalmente errado do ateísmo, que é querer usar que é essa visão ampla e indevida da ciência como sendo um instrumento para determinar a realidade. A realidade é muito maior do que leis naturais podem estabelecer. E aí ele faz o outro ataque, de que o ateísmo ele é reducionista. Ele procura reduzir a vida a simplesmente reações químicas, guiadas por um processo cego, randômico, de milhões e milhões de anos. Ele diz: todo mundo sabe que a vida é muito mais ampla do que isso. A visão que o ateísmo materialista, naturalista traz de mundo é muito reduzida, empobrece a raça humana, empobrece a realidade, não consegue explicar toda a complexidade da vida. O outro argumento que ele traz, é que fica cada vez mais claro, especialmente com as novas descobertas na área
do genoma humano e da célula, que existe um design intencional no mundo. As coisas não parecem ser por acaso, coisa que o próprio Dawkins reconhece no livro dele, Deus no Delírio. O Dawkins diz, é claro que quando você olha para a natureza e para o mundo e para o homem, a impressão que você tem é que existe uma finalidade, existe um propósito, que há uma coisa que guia tudo. Aí ele diz, mas isso é apenas uma impressão. O design é apenas aparente. Se você começar a analisar, você vai ver que não tem design, não tem propósito, não tem intenção nenhuma. É tudo obra do acaso. Mas ele é o primeiro a admitir no livro dele, o próprio Dawkins, de que sim, se você olhar para a realidade, olhar para o mundo, a natureza, as coisas criadas, a primeira impressão que você tem é que existe um propósito, né? Há uma intenção, há uma intencionalidade no universo. As coisas acontecem por um motivo. Isso acontece por um motivo. Então, o Lennox pega por aqui para dizer que não é só aparente. E ele cita casos e mais casos da chamada complexidade irredutível, que vai contra a teoria da evolução, e outras descobertas científicas que apontam que não poderiam ser explicadas somente à base do evolucionismo darwinista, que é a ferramenta dos ateus. Ele fala também da sintonia fina do universo. O universo é de tal maneira concebido a dar condições para a vida humana acontecer. Se houvesse uma mudança ainda que milimétrica em alguns fatores, como distância do Sol, peso da Terra, massa da Terra, a órbita da Lua, a posição do sistema solar na galáxia, se tivesse uma pequena alteração em qualquer um desses fatores, a vida não seria possível na Terra. E como até hoje não se encontrou nenhum outro sistema similar, então se conclui de que isso não pode ter sido simplesmente uma coisa do acaso. Não, o Dawkins quer dizer que a vida surgiu se adaptando. Não é que a sintonia é fina, a vida é que é sintonizada finamente com esse sistema. Aí a pergunta então, se a vida é capaz de se sintonizar com essa configuração, por que ela não se sintoniza? Por que ela não surge em outras configurações? Porque só nessa. Então não é que a vida se afinou a essa configuração. Parece que essa configuração foi feita para permitir o surgimento da vida, já que ela não surge em nenhuma outra configuração, só nessa. E ele vai por aí. Outro argumento é quase que um resumo de tudo isso, a insuficiência do evolucionismo para explicar as novas descobertas, todas essas teorias novas que estão surgindo. Como vocês sabem, cresce o número de cientistas, inclusive ateus, que estão questionando o paradigma da evolução, particularmente aquela parte randômica de que a seleção natural ela atua sem uma causa. Já existe cientistas evolucionistas ateus que estão pegando as velhas ideias de Lamarck. Lamarck foi um cara que pegou as ideias de Darwin e tentou introduzir ainda a questão da intenção. Há uma seleção natural, mas ela tem um propósito, ela é guiada. Então essa ideia está voltando porque estão vendo que tirar a ideia de um propósito, de uma direção no surgimento da vida e da complexidade dela, isso aí não está respondendo, não está dando resposta para as descobertas que estão sendo feitas. Então o Lennox vai nessa direção. Aqui eu queria mencionar um livro, eu queria mencionar um ateu chamado Thomas Nagel. Thomas Nagel. Nagel é professor de Filosofia e Direito da Universidade de Nova York, membro da Academia Americana de Artes e Ciências, ganhador de vários prêmios por seus livros sobre filosofia e um ateu declarado. Pois bem, o ano passado ele publicou um livro intitulado Mind and Cosmos, Mente e Mundo, com um subtítulo muito provocador: Porque a concepção materialista, neodarwinista da natureza é quase que certamente falsa. Então você vê um ateu dizendo que a concepção do mundo, do evolucionismo é falso, você se prepare porque aí vem chumbo grosso.
Porque se for um cristão dizendo isso, a primeira coisa que os cientistas vão dizer é: não, isso aqui é porque ele é crente, ele crê em Deus, por isso que ele está desbancando o evolucionismo. Mas quando um ateu diz isso? E o Nagel é ateu. E esse livro aí que foi publicado, eu tive a oportunidade de ler todinho, fiz inclusive uma resenha, está no blog, Tempora Mores. Esse livro me impressionou. O Nagel, ele não é o único, não é, ateu que se levanta contra algumas vacas sagradas do ateísmo. Eu poderia citar aqui Anthony Flew, que foi o mais notável intelectual ateu da Europa e dos Estados Unidos do século XX, e que no final do século XXI ele anunciou sua desconversão do ateísmo darwinista e adesão, infelizmente, ao deísmo, né? Ele não se converteu ao teísmo, que é a visão cristã de Deus, mas ao deísmo. Ele passou a acreditar que há um Deus, muito embora ele reteve muita coisa ainda do processo evolutivo. Mas causou um furor. O pessoal disse que é porque ele estava gagá, porque ele já fez isso com uma certa idade, né? Que ele estava ficando velho, que já estava ficando esclerosado, né? Então, se fosse um cristão que virasse ateu aos 80 anos, eles não diriam isso, né? Mas como é um ateu que virou teísta, né? Aliás, deísta, passou a acreditar em Deus no fim da vida, eles então atacaram o Anthony Flew de várias maneiras. Mas teve um outro também, mais recentemente, o biólogo molecular James Shapiro, da Universidade de Chicago, muito famoso, também ateu. Ele publicou um livro há 5 anos atrás intitulado Evolução, uma perspectiva do século XXI, onde ele desconstrói a evolução darwinista. Esse homem produziu um furor na academia, porque é ateu também, né? Por isso que o título aí do meu slide é coisas que até um ateu pode ver. E esses ateus estão vendo que a ferramenta que o ateísmo usa para dizer que Deus não existe, ela é insuficiente para explicar a realidade. Não são os cristãos que estão dizendo isso, são os próprios ateus. E agora vem o Thomas Nagel. Vou pegar aqui algumas declarações dele. Eu peguei uma aí, que eu achei interessante, coloquei no slide. Quanto mais detalhes aprendemos acerca da base química da vida e como é intricado o código genético, mais e mais inacreditável se torna a explicação histórica padrão do darwinismo. Essa é apenas uma das declarações desse ateu. Deixa eu citar outras coisas aqui. Ele diz: durante muito tempo eu tenho achado difícil acreditar na explicação materialista de como nós e os demais organismos viemos a existir. É altamente implausível, de cara, que a vida como nós a conhecemos seja o resultado da sequência de acidentes físicos junto com o mecanismo da seleção natural. E aí ele vai arrebentando com a visão darwinista da origem da vida, e porque ele diz que, por causa da sua natureza e do escopo da ciência, o evolucionismo darwinista não consegue explicar o surgimento da mente. E ele usa um argumento que o Alvin Plantinga também usou. Plantinga é um filósofo cristão, muito conhecido, talvez o mais conhecido dentro dessa área, porque ele trabalha nessa área aqui. E o argumento de Plantinga é replicado pelo Nagel, que é mais ou menos o seguinte: se a evolução é verdadeira, o cérebro é o resultado do processo da sobrevivência do mais esperto. Por que eu vou acreditar no que ele está me dizendo? Não é? A sobrevivência não é dos mais espertos? Então por que eu vou acreditar no que a razão me diz? Porque ela é uma sobrevivente. Ela é o resultado de um longo processo, não é mesmo? Mas como é que ela sobreviveu? Como é que veio da não razão para a razão? É exatamente por essa capacidade de superar os obstáculos. E nem sempre, ao fazer isso, a verdade é levada em conta, não é isso? Então, ele diz que a teoria da evolução puxa o tapete do próprio ateísmo, porque mina a confiabilidade na mente, que é exatamente o critério, o processo racional, que é exatamente o processo que os ateus usam para definir toda a realidade. Então é um tiro no pé. É o argumento do Nagel, citando o Plantinga, Alvin Plantinga. Não é? Então eu achei muito interessante esse livro, pena que não está em inglês,
Mas isso não é problema para aluno de JMC, não é isso, Reverendo? Eles têm aula de inglês aqui, não deve ter. Mas breve vai ser traduzido, porque o livro realmente foi um impacto muito grande, foi publicado ano passado. Agora vamos voltar para a resposta do McGrath. McGrath escreveu um livro intitulado O Delírio de Dawkins, né? Em resposta ao livro de Dawkins, que era Deus um Delírio, né? O subtítulo é Uma Resposta ao Fundamentalismo Ateísta de Richard Dawkins. Então, nesse livro, nós encontramos os argumentos de McGrath, que é muito conhecido também na área da teologia. Ele não só fez biologia, mas também teologia. Ele tem produzido alguma coisa na área teológica, tem livros em português dele na área de teologia. McGrath era ateu, juntamente com o Dawkins, formado em biofísica molecular pela Universidade de Oxford, e que se converteu, passou a crer em Deus, mudou completamente e estudou biologia, tem graus superiores, né, doutorado em biologia, em teologia, e é uma das acusações que ele faz para o Dawkins, porque os dois têm a mesma formação em biologia. Só que o McGrath, ele tem um a mais, que é teologia. E ele pega o livro de Dawkins e diz aqui, isso é ridículo, o Dawkins não entende teologia. Ele fica fazendo afirmações sobre religião, sobre o que é que os cristãos acreditam, mas ele nunca deve ter lido um único livro de teologia na vida dele. Então, antes dele falar que a religião é um mal da humanidade, ele devia estudar o que é religião. Aí ele diz, eles reclamam quando alguém que só tem teologia vai opinar na área de biologia. E agora, quando um que é biólogo vem opinar na área de teologia? Então ele começa já arrebentando as credenciais do Dawkins para dizer o que ele está dizendo a respeito de religião, não é? Porque o que Dawkins faz no livro, eu não sei quantos de vocês leram esse livro, o que ele faz realmente é uma caricatura do que é o cristianismo. Né, como ele imagina, com erros grosseiros, né, básicos nisso aí. Bom, as respostas que ele dá a Dawkins são basicamente estas. Primeiro, ciência e ateísmo não são sinônimos. Por quê? Porque muitos cientistas de renome são teístas. Ele questiona as estatísticas de Dawkins e ele diz que essa estatística de que mais de 90% dos cientistas são ateus, isso aí é uma pesquisa que vai depender do que isso significa, de como você fez a pergunta. E ele tem que levar em consideração, ele diz, que mesmo que muitos cientistas não saem do armário, eles acreditam em Deus, mas eles não dizem, porque se disserem ou se questionarem a teoria da evolução, eles geralmente são expelidos dos seus postos. Pode até ter um exagero nisso, mas há um filme chamado Expelled, Expulso, que é um documentário que foi feito pelo Discovery Institute, de professores que tinham cátedras nas universidades e que se declararam contra o paradigma da evolução, contra o paradigma da evolução. E como resultado, eles foram perseguidos e expulsos do seu posto de professor. Então, eles entrevistam muitos desses professores. Há, inclusive, uma entrevista com o Dawkins aí no meio. Então, para poder entender o que está acontecendo. Então, é um filme chamado Expelled, Expulso. Eu não sei se ele já foi legendado em português, mas ele documenta bem isso que o McGrath está dizendo, que se você fizer uma pesquisa numa universidade, não é, a respeito de quantos cientistas acreditam em Deus, ela vai ser já prejudicada de cara, porque quem disser que acredita, já vai ter muita gente com medo de dizer que acredita por causa das consequências disso dentro da própria academia. E aí ele cita várias pessoas de renome em várias áreas que são teístas, que acreditam em Deus. Fora o fato de que os fundadores da ciência moderna eram todos eles teístas, católicos ou evangélicos, reformados na verdade, mas tinham a crença em Deus, todos aqueles que nos deram os ramos modernos da ciência. Então, outra coisa que ele fala, é o mesmo argumento do Lennox: a ciência sempre é baseada em teorias que mudam com o passar dos anos
e não existe uma única explicação científica para os fatos observados. A ciência não pode explicar o mundo, apenas os fenômenos observáveis. E aí ele trata da questão do argumento de Dawkins sobre a origem da religião, que é aquele vírus da mente, né? Ele diz que não se pode, porque aqui o Dawkins vai usar Feuerbach, Marx e outros para dizer que a religião, a crença em Deus é fruto da necessidade humana, do anseio do homem que nós já descrevi. Ele diz que o fato de uma coisa ser desejada não quer dizer que ela não exista. O fato de que há um anseio por uma coisa não torna essa coisa ansiada irreal. Porque quando a gente fica com sede, a gente fica com sede de uma coisa que existe, água. Então, se há um anseio no homem de Deus, isso quer dizer, por definição, que Deus não existe. Então, ele aqui está argumentando filosoficamente aí com o Dawkins, né? Aí ele pega, ele diz assim, não, ele dá até faz uma futucada aí no Dawkins, dizendo como é que um cientista da capacidade de Dawkins está falando a respeito de gene religioso, meme, vírus da mente, núcleo Deus. Cadê a prova? Cadê a prova? Já acharam esse gene? Cadê o gene, o vírus? Detectaram? Onde está? Mas não é esse o argumento de Dawkins? Se não pode ser provado cientificamente, não existe? Então, não é? Por que ele não usa o próprio argumento para testar suas próprias teorias? E o meme, né, um vírus social, cultural, onde existe isso? Mas você sabe que pegou, né, a ideia do Dawkins, porque existe inclusive uma ciência hoje, uma disciplina chamada memética, que ela estuda exatamente essa questão do meme, né? Partindo de uma sugestão do Dawkins, né? Mas o pessoal desenvolveu essa ideia aí. Então o McGrath pergunta, ele diz, se o Dawkins submeter sua própria teoria aos critérios que ele quer que nós usemos, então eu vou chegar à conclusão de que não existe esse vírus da mente, vírus de Deus ou gene religioso, porque não tem nenhuma evidência científica no mapeamento do DNA, do genoma humano, de que existe uma coisa como essa. E aí, o outro argumento é esse, né, que eu já mencionei, de que Dawkins não entende do que ele está falando, especialmente na área religiosa. Ele diz que o Deus que Dawkins retrata não existe. E ele cita Dawkins, que define Deus. Quem é Deus para os cristãos? Olha a resposta de Dawkins. Ele diz, Deus é um controlador mesquinho, injusto e exigente, genocida étnico e vingativo, sedento de sangue, perseguidor misógino de mulheres, homofóbico, perseguidor de homossexual, racista, porque escolheu uma raça e deixou as outras, infanticida, que mandou matar crianças, quando mandou Israel detonar com todos os povos, né, da Palestina, filicida, porque matou o próprio filho, pestilento, porque castiga com peste, megalomaníaco, porque quer a glória para ele o tempo todo, sadomasoquista, porque deixa o mal atormentar suas criaturas, e malévolo, porque se o mal existe é a criação dele. Então, isso é Deus para Dawkins. Se Deus existir, ele é isso aqui, né? Então, aí o McGrath diz, se Deus é isso, eu também sou ateu. Porque eu também não acredito nesse. Eu concordo com você, Dawkins. Esse Deus aqui não existe. Esse Deus aqui não existe. É quando ele ataca Dawkins, porque não existe nenhuma religião no mundo que vá definir Deus ou fazer, ou se referir a Deus, ou entreter a ideia de um Deus que seja isso que ele está definindo. Isso aqui é a visão dele, né? É a interpretação torcida que ele faz de algumas afirmações, de alguns pontos do cristianismo. Aí nessa linha o Dawkins continua dizendo que a violência, o McGrath, que a violência não é parte intrínseca da religião, mas uma deturpação, porque a maioria das religiões, na verdade, prega a paz e a não violência. E aí ele faz um ataque ao Dawkins que eu acho muito interessante. Ele diz, por que Dawkins diz que o ateísmo seria a solução para os problemas do mundo? Ele esqueceu
que o regime socialista no Camboja, debaixo de Pol Pot, matou milhões de compatriotas, que Lenin na União Soviética, no regime socialista ateu, matou milhões de russos na tentativa de erradicar a fé e a religião, Coreia do Norte, que mata dissidentes e proíbe a religião, a China já foi mais, hoje não tanto, mas já. Então, regimes socialistas e ateístas mataram milhões e milhões e milhões de pessoas. Não chega nem o número de pessoas que foram mortas em nome da religião. Não representam 10% do número de pessoas que foram mortas por regimes ateus, totalitários e socialistas. Por que Dawkins não diz isso? Não é? E esse é um argumento que quem vai usar depois é o irmão do Dawkins, que eu vou falar já sobre ele. Aliás, o irmão do Hitchens. Então, é por aí que o McGrath vai. Então, eu já vi a resposta do Lennox, né? Citei o Nagel, o ateu, e agora é a resposta desse importante biólogo, teólogo cristão que é o Alistair McGrath. Agora deixa eu falar do irmão crente do ateu Hitchens. Acho que é um espinho na carne do Christopher Hitchens, é que ele tem um irmão chamado Peter, que é crente. Eu, por acaso, encontrei esse livro aí, The Rage Against God, do Peter Hitchens. Encontrei, por acaso, esse livro. O título significa A Ira contra Deus. O subtítulo é Como o Ateísmo Me Levou à Fé. Como o Ateísmo Me Levou à Fé. Esse livro foi publicado em 2010 pela Zondervan. Eu espero que seja publicado em português também. Eu também li todinho, fiz uma resenha no meu blog também. O Christopher Hitchens é o quarto cavaleiro do Apocalipse. E ele já faleceu, né? do novo ateísmo, desculpa. Ele já faleceu, mas ele era considerado por muitos como o mais eficiente dos quatro. Extremamente inteligente, excelente. No debate ele era melhor do que Dawkins. Extraordinário. E movido por uma raiva profunda contra Deus. O que todo mundo notava quando conversava com o Hitchens é que ele era um homem cheio de raiva. Raiva contra Deus, contra o cristianismo e contra todas as religiões. E ele diz que essa raiva tem a ver com abusos sexuais que ele sofreu na infância e problemas que ele teve com religiosos e tudo. Desenvolveu um ódio contra Deus e contra o cristianismo. Ele não nega isso. E ele considera também a fé em Deus a raiz de todos os males que já cometeram a raça humana. Bom, o Peter, que é o irmão dele, também seguiu a mesma carreira. Nesse livro aqui, o Peter conta como ele e o irmão perderam a fé em Deus por volta dos 14 anos. Eles tinham sido criados na igreja anglicana, na Inglaterra, frequentavam os cultos, mas aos 14 anos, ambos abandonaram a crença em Deus e se tornaram ateus. Ele conta que o momento que marcou a liberdade dele foi quando ele pegou uma Bíblia King James no quintal da casa. Ele e o irmão queimaram numa fogueira a Bíblia, um símbolo assim do ódio contra Deus e da libertação da crença em Deus. Se tornaram ateus os dois aos 14 anos. Bom, ambos seguiram uma carreira muito semelhante, né? Ambos seguiram jornalismo e ambos muito bem sucedidos. E cada um vinha usando, embora o Christopher foi quem manifestou mais esse ódio contra Deus nos seus escritos, argumentações, debates e tudo mais. O Peter era ateu, mas também não tinha essa atitude beligerante do irmão. Nesse livro, o Peter diz que ele voltou à fé devido a alguns fatores. O primeiro foi a experiência dele na Rússia durante 5 anos como correspondente estrangeiro. A frieza, a dureza, a desconfiança, a rudeza e a desumanidade da cultura e da civilização da Rússia ateísta o levou a comparar com a cultura e a realidade da Inglaterra cristã. E ele viu o que é que um regime ateísta faz nas pessoas. Ele sentiu isso durante 5 anos lá na Rússia, enquanto ele era correspondente estrangeiro. Então, a segunda coisa foi uma experiência similar no Iraque, durante a guerra no Golfo. Mais uma vez, ali ele percebeu a diferença
que ele encontrou lá no Iraque de uma civilização moldada pelos valores cristãos. Mas o evento, veja como é interessante, o evento aparentemente decisivo para a conversão dele foi uma viagem que ele fez com sua namorada no interior da França, visitando uma igreja do século XVI, onde tem uma pintura famosa de Rogier van der Weyden, um holandês, chamado O Último Julgamento. E é um quadro em que os ímpios caminham para o inferno em chamas, gritando de horror. E foi olhando aquele quadro do inferno que Peter Hitchens levou um susto. E ele saiu de lá abalado. E foi quando ele perdeu sua fé ateísta no mundo sem Deus. E então ele sentia que precisava de uma fé que trouxesse sentido ao seu mundo, à realidade, porque ele começou a sentir o impacto do que é viver no mundo onde Deus não existe. A namorada dele, que era marxista ateia, também se tornou crente em Jesus. Hoje, ambos são membros da igreja anglicana. E o Hitchens continua a sua profissão, mas como crente em Jesus Cristo. E aí ele escreveu esse livro, muito para desgosto do irmão dele, né? O ateu é do lado esquerdo, tá? É o Christopher, do lado direito é o Peter. Lendo esse livro, eu fiz algumas constatações. Primeiro, que ser ateu é uma decisão que a pessoa toma pela fé, por assim dizer. Porque o ateísmo é uma religião, tanto quanto o cristianismo. É uma decisão que a pessoa toma. Eu estava lendo enquanto eu estava procurando me preparar para hoje, né, na internet, fazendo algumas pesquisas, encontrei um cartaz ateu que diz assim: o ateísmo é uma conclusão, não é uma crença. E eu disse, mas só essa declaração já é uma crença. Só essa declaração já é uma crença. Conclusão de quê? De que tipo de argumento? Científico? A ciência não pode provar ou desprovar, não é esse o escopo dela. Você vai encontrar cientistas de renome que creem em Deus. A evolução desacreditada pelos próprios ateus. Conclusão de quê? É claro que é uma crença. É uma religião como outra qualquer. E a pessoa toma a decisão de se tornar ateu. Toma a decisão de se tornar ateu. Isso ficou claro para mim lendo esse livro e outras coisas também. Segunda coisa, que Deus é poderoso para mudar coração, transformar a vida, arrebentar bastiões da incredulidade e salvar homens e mulheres para a sua glória, quando humanamente falando não haveria possibilidade. Até um ateu como Peter Hitchens se converteu. Então, para nós que estamos pensando na evangelização de ateus, isso significa que nós podemos ter esperança no poder de Deus. É o terceiro ponto, não perder as esperanças com nossos jovens quando eles mostram fascinação pelos argumentos aparentemente científicos apresentados pelos evangelistas do ateísmo, como Dawkins e Hitchens. Oremos para que cedo ou tarde eles percebam a falácia por detrás dessa argumentação. E aqui eu termino com esse slide. Qual deve ser então a nossa atitude diante do ateu? Primeiro, você tem que orar sempre pedindo sabedoria para responder. Um ateu convicto, filosófico, que lê Dawkins e lê Hitchens, lê Os Quatro Cavaleiros e lê tantos outros autores brasileiros que são ateus, ele vai ter todos esses argumentos na cabeça dele. Então você tem que pedir a Deus sabedoria por onde começar. E aí é o segundo ponto. Para você, se você for conversar com um ateu, de repente você vê que muitos deles se converteram por uma experiência com Deus que eles não esperavam. Contemplação de um quadro. Não foi nenhuma argumentação racional que levou Peter Hitchens a se desconverter, né, do ateísmo. Deus pode usar por qualquer coisa, porque o ateu, ele é uma pessoa como outra qualquer. E Deus pode tocar o coração dele sem ser via racionalidade e discussão científica e filosófica. Deus toca no coração dele, de outra forma como tocou no coração do Peter Hitchens, mas é bom que você conheça essa argumentação. Hoje existem muitos livros bons publicados pelas nossas editoras, contendo as argumentações, contendo primeiro a descrição dos pensamentos ateístas e a argumentação
contrária de gente tão capaz quanto, intelectualmente falando, os ateus. Então eu recomendo que você leia. Eu citei pelo menos alguns livros aqui, O Delírio de Dawkins, Por que a Ciência Não Enterra Deus. Então eu espero que você esteja anotando aí, esses livros aí ajudarão você sempre. E lembre por fim que somente Deus pode iluminar o entendimento das pessoas. Apologética é importante, conhecer os raciocínios é importante, estar preparado intelectualmente é importante, mas você pode... Tem um ditado em inglês que diz que um homem convencido contra a sua vontade ainda é da mesma opinião. A man convinced against his will is of the same opinion still. Tem uma rima em inglês. Então, você pode convencer, pode ganhar um argumento com ele e mostrar para ele toda a falácia. Mas se não tiver o convencimento interior do Espírito Santo, isso não vai adiantar absolutamente nada. Ele vai se refugiar em outra fortaleza de mentiras. Ele vai procurar outras coisas para justificar a sua incredulidade. Portanto, nós temos que saber que, em última análise, tudo depende de Deus. Vamos orar? Nosso Deus, bendito seja o Teu nome, porque na Tua graça, Senhor, Tu nos permitiste crer em Ti. O Senhor liberou nosso coração e nossa mente para que pudesse apreciar a Tua existência, a Tua beleza, a Tua grandeza e ver coisas que muita gente não vê. Porque Tu estás presente, Tu estás entre nós, estás diante de nós. Mas o pecado cegou a raça humana, que não Te ouve, não Te escuta, não Te vê, não Te sente. Mas nós sabemos que pelo Teu Espírito Santo até o ateu mais endurecido pode se quebrantar diante de Ti e crer em Ti e mudar de vida. Eu quero orar pelos meus irmãos, futuros colegas do ministério que aqui estão. Abençoa-os, ajuda-os, fortalece-os para que sejam instrumentos da Tua glória nesse mundo tão necessitado. E livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Perguntas? Eu queria saber se você poderia citar alguns nomes de pensadores influentes no Brasil em seguida essa linha ateísta propriamente dita. Olha, o Brasil não produziu intelectuais ateístas de renome e projeção, mas tem, por exemplo, Marcelo Leite, que escreve na Folha de São Paulo, se não me engano. Você tem Aldo Melender, que é um biólogo ateu, talvez o ateu mais conhecido do Brasil. Ele, inclusive, foi convidado por nós para ir ao Mackenzie para debater sobre ateísmo junto com outros cientistas cristãos. Um debate de nível. Mas no Brasil, o ateísmo filosófico está muito restrito à academia, ao nível das universidades. E eles não têm conseguido ainda popularizar. Quem tem popularizado o ateísmo no Brasil são os estrangeiros, os cavaleiros do ateísmo, né? Os livros deles é que são best-sellers no Brasil. Mas no Brasil você não tem expoentes do ateísmo escrevendo. Assim que eu saiba, eu não consigo indicar, senão esses nomes aí que eu falei. Tem outros ateus, mas eles não estão em cruzada contra a religião. Aqui e lá eles acabam escrevendo. Teve agora uma jornalista, não sei onde foi, uma moça que reclamou a dura vida de um ateu no Brasil. Não sei quem leu esse artigo. Eu esqueço o nome dela, mas ela é conhecida. É uma colunista de um grande jornal aqui em São Paulo, ou Rio de Janeiro, não sei se é de lá. Mas ela reclamou que um dia ela entrou no táxi e a primeira coisa que o motorista perguntou foi: a senhora é crente? E começou a tentar evangelizar. Ela se ressentiu, ela ficou ofendida com aquilo ali e escreveu um artigo dizendo como é dura a vida do ateu do Brasil, porque ele é cercado de todo lado por evangélicos querendo converter. Reclamou que ela às vezes é desconsiderada porque é ateia. Quando ela diz que é ateia, as pessoas já olham assim pensando que ela é uma pessoa má, porque tem gente que faz a conexão entre ateísmo, né? Os ateus são pessoas más, o que não é verdade. Não é verdade, porque também a gente tem que ser justo. O fato de que uma pessoa não acredita em Deus não quer dizer que ela é uma pessoa imoral, malvada, desonesta, né? Não quer dizer isso. Mas então ela se queixou.
Então eu não saberia dizer, a não ser esses casos aí que eu mencionei. Por favor. Eu vi que Darwin negou a própria teoria no fim da vida, isso é verdade? Não creio, não. Isso é lenda urbana. Eu creio que ele continuou. Olha, eu já ouvi teoria de que vários ateus famosos, na hora da verdade, mudaram de opinião. Mas às vezes não tem documentação. O Christopher Hitchens, que morreu de câncer, ele chegou até a dizer o seguinte: se vocês virem que se vocês virem em algum momento eu dizendo que agora me converti, que acredito em Deus, é porque o câncer chegou no meu cérebro. Ele morreu assim. Então não confio. Não quer dizer que não sei, mas estou dizendo que eu saiba, não. Mas alguma outra pergunta? Por favor. Com relação ao design inteligente, o senhor acha que pode ser uma área que deva ser estudada? Ah, sim. Tem uma diferença entre design inteligente e criacionismo. Todo criacionista é defensor do design inteligente, mas nem todo mundo que crê no design inteligente é criacionista. Certo? Então, a vantagem do design inteligente é que ele não fala de religião, não fala de Deus. É uma teoria científica que procura detectar inteligência. E o argumento é muito simples. Se você chegar, vamos dizer, um alien que aterriza no planeta Terra, naquelas montanhas que tem lá nos Estados Unidos, rochosas, e de repente está olhando aquelas formações montanhosas, e de repente ele percebe que numa montanha tem 4 rostos. Então qual vai ser a primeira conclusão dele? Aquilo ali não foi aquilo ali tem evidências claras de que é o resultado de uma ação intencional, que havia um plano antes. Não pode ser resultado do acaso. Os próprios cientistas, inclusive ateus, têm um sistema de detecção de vida fora da Terra, chamado SETI, S-E-T-I, System Extraterrestrial Information, Detection of Extraterrestrial Information. São telescópios e radiotelescópios enormes, focados lá na imensidão do universo, ouvindo os barulhos do universo. Então eles ouvem barulho aleatório, mas se de repente chegar um barulho que tem um padrão, então eles dizem: isso foi produzido por uma coisa inteligente. É exatamente isso que nós estamos dizendo. Um detetive, quando ele vai examinar, por exemplo, um caso, uma morte, um crime, ele vai procurar por sinais, por evidências que vão mostrar o porquê que aquilo aconteceu, qual a razão daquilo ter acontecido. Então o design inteligente, ele faz exatamente isso. Ele usa esse tipo de argumentação para detectar inteligência na vida, especialmente na área da biologia. Com as descobertas do DNA, do mapeamento do genoma humano, que foi feito inclusive por o Collins, Francis Collins, que é cristão, se declara cristão, crê em Deus, embora preservou muita coisa do evolucionismo, é um evolucionista teísta, não é? Mas é isso que o design inteligente diz. Eu conheci gente defensor. O Berlinski é um judeu ateu. Ele é um dos membros do Discovery Institute, que é o maior instituto hoje que defende o design inteligente. Se você perguntar, tudo bem, então há uma inteligência? Ele diz, claro que há. Então quem é o designer? Ele diz, não sei, pode ser seres de outro planeta. Ele não acredita em Deus. Então ele vai ter que... Bom, então quem é o designer? Seres de outro planeta. Ah, tá bem. E eles vieram da onde? Não é? Aí vai regredir até que chegar uma hora que vai ter que ter uma primeira causa, né? Vai ter que ter uma primeira causa. Mas o Berlinski é ateu e é defensor do design inteligente. O próprio Nagel, aquele filósofo ateu que eu citei aqui, ele elogia o movimento do design inteligente e diz que os ateus, os materialistas darwinistas deveriam ouvir os argumentos do design inteligente. Então o bom do design inteligente é que ele não se apresenta como religião, mas como ciência. Tá? Então todo criacionista, ele, claro que vai apoiar o design inteligente, mas nem todo defensor do design inteligente é cristão, ou ao menos acredita em Deus. Tá bom? Eu conheci um do design inteligente que era da igreja do Reverendo Moon.
Reverendo Moon. E é um cara, Jonathan, esqueço o nome dele, mas o cara é muito bom, é biólogo. Última pergunta aqui. O senhor disse que não ia falar sobre agnosticismo. Em pouquíssimas palavras, conseguiria falar pelo menos quem eles são ou o que acreditam? É um número maior, bem maior do que o número de ateus, né? O ateu, o agnóstico, ele não tem certeza se Deus existe ou não. Ele não afirma que Deus não existe. O ateu afirma, Deus não existe. Mas o agnóstico diz, não sei. Pode ser que exista, pode ser que não exista. Mas aí a resposta é o seguinte, então na dúvida, a resposta está na traseira do caminhão. A resposta está na traseira do caminhão. O que é que diz a traseira do caminhão? Na dúvida, não ultrapasse. Então se você tem dúvida, fique do lado seguro, né? Viva como se ele existisse, porque se você achar que ele não existe e ele existir, vai ser complicado, né? Então na dúvida, não ultrapasse. É uma boa maneira você começar a evangelizar um agnóstico, né? Isso que não sabe como é que vai ser. Gente, muito obrigado pela paciência de vocês, atenção, e Deus abençoe a todos.